eu li em alguns lugares, falando dos bandeirantes, que foram eles que, por exemplo, acabaram com o Quilombo dos Palmares. Sim. E como que se deu isso? Porque você vê, né? A gente tá falando de escravidão, por isso que vem na minha cabeça aqui. Indígena e uma guerra, e a maior referência contra escravista brasileira, Palmares, que é da escravidão do negro. Por que, cara? Qual que foi o negócio? A história da escravidão no Brasil é uma história de grandes tragédias, né? A escravidão no Brasil é uma tragédia que até hoje a gente sente, né, os efeitos disso. E durou 3 séculos, né? Então isso é uma coisa lamentável. A questão do Quilombo dos Palmares, né? Houve formação dos Quilombos dos Palmares em Alagoas, né? E o bandeirante que destruiu foi o Domingos Jorge Velho, né? E existiam bandeirantes como existiam os condottieri, né? Contratava-se, né? Mão de obra quase mercenária, né? Então contratava-se para executar determinadas missões. E uma delas foi, né, aniquilar o Quilombo dos Palmares. E aí, evidentemente, que o Quilombo dos Palmares, né, ele se torna posteriormente, né, um símbolo, né, da resistência, né, negra, etc., como um bastião da identidade. Da identidade. Pela corte portuguesa mesmo. Contratado. Sim. Corte portuguesa pegou. Não, a gente não consegue resolve aí. É meio isso a ideia. Sim. Pacifica na guerra. Pacifica na guerra. A tristeza, né? Que loucura, né? Loucura. Eu quero falar um pouco mais da escravidão em si, mas vamos falar primeiro de uma questão que foi crucial para que a escravidão acabasse, que é um tanto quanto a independência do Brasil, porque como a gente colocou aqui, Dom Pedro I é um dos primeiros abolicionistas, podemos colocar assim, não que ele seja brasileiro, porque ele não é brasileiro, né? O filho do Dom Pedro II é, mas José Bonifácio é outro que me carece muito de falar dele, mas eu queria falar de uma outra desconstrução, que é a ideia da desconstrução de Dom João VI. Né? A gente falou um pouco do Bandeirantes, queria trazer a da desconstrução do Dom João VI. Como que se explicaria a importância dele? Óbvio, a relação com Napoleão, tudo isso, mas para a própria independência do Brasil. Quão importante é a família real vir para cá em 1808? Depois tem a Revolução Liberal do Porto, 1820, clamando a volta, toda essa ideia. Como importante foi, primeiro, a vinda da família real e de Dom João VI para a gente conseguir chegar numa independência? Total, né? A grande diferença, né, de Portugal, né, América Lusa para a América Espanhola, né, foi que houve essa migração da corte para o Brasil. Né? Isso não houve paralelo, né, na história europeia em nenhum outro momento. E isso, evidentemente, alterou, né, digamos assim, né, o peso, né, do que era colônia e o que era metrópole. Né? Então, com a vinda de Dom João VI, né, no contexto das invasões napoleônicas, etc., funda-se, né, no Brasil, a partir de 1808, né, a partir de uma série de medidas, praticamente o Estado Nacional Brasileiro. Né? Então, a gente só deve isso a Dom João. Né? Ele criou o Estado brasileiro da forma como a gente entende hoje. Né? Não apenas com uma burocracia, né, no sentido de administrar, mas uma burocracia no sentido de construir, trazer e formar uma identidade nacional brasileira. Né? Então, a Biblioteca Nacional, a Missão Francesa em 1816, o Banco do Brasil e uma série de outras instituições. Né? Então, nesse capital, digamos assim, Dom João é o acionista majoritário. Né? A gente deve muito a ele. Né? E a figura de Dom João VI, né, de uma maneira assim, bem equivocada, né, ela vem sendo tratada, foi tratada durante muito tempo, né, de maneira caricatural, né? Comedor de frango, né? Como se fosse, né, um abobado, né? Que é uma tristeza, né? Porque quem financiou, né, esse filme foi o Banco do Brasil, que foi a própria instituição criada pelo Dom João, né? No filme da Carla Camurati. Né? Então, bizarro. Bizarro. É uma coisa bizarra. Marco Nanini, né? Fez o... Fundado por ele, Banco do Brasil fundado por Dom João VI. Financiou essa porra. Ele que financiou. E hoje eu acho que existe, né, mesmo na academia, já uma visão mais solidificada a respeito da importância de Dom João VI. Né? Eu acho que hoje em dia essa visão pode existir, mas como um resquício, né, algo que vem a reboque. Mas os trabalhos hoje pensam, né, a respeito do processo de independência, abertura dos portos, que teve um papel, né, fundamental, né, que é, digamos, inserir, né, o Brasil, né, na economia mundial. Eu acho que hoje a figura de Dom João VI é uma figura assim, como de qualquer outro estadista, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Né?
E um dos grandes responsáveis foi, né, o Oliveira Lima, né, foi um diplomata, escreveu Dom João VI no Brasil, que ainda hoje, apesar de já ter passado mais de 100 anos, continua a obra de referência ainda no tema, né? Então ali ele colocou as coisas no seu devido lugar. E a pesquisa historiográfica depois foi aprofundando, né, foi lapidando tudo aquilo que ele teve como intuições, como resultado da análise de fontes primárias. Então eu acho que hoje a figura de Dom João VI é, digamos, no âmbito acadêmico, né, solidificada. Agora, no aspecto popular, ainda resta esse resquício ainda, e é difícil, né? Você tem que ter muita campanha pública, muito trabalho, muito livro de divulgação. Infiltração cultural também, né? Porque Também. uma obra dessa, detratando, acaba com uma centena de palestras elogiando ou deixando as coisas no seu devido lugar, né? Não precisa também fazer uma moção de aplausos no sentido de que as pessoas são imperfeitas e têm ali defeitos e virtudes, né? É um personagem complexo e deve ser tratado como tal. Sim. Mas eu acho que mesmo... Não, por favor. Eu acho que mesmo assim, essas obras assim, que fogem um pouco da curva, elas têm muito um sucesso ou um insucesso, né, momentâneo. Eu acho que quando você publica algo que é completamente desacreditado, algo que não encontra amparo na documentação, isso passa rápido. O problema é quando a gente tem, digamos assim, um sistema de divulgação, de trabalhos, um tanto quanto arcaico, como era há muito tempo, né, como foi durante muito tempo. Então, o que publica, fica. Né? Agora, quando você já tem ali diversas versões, fatos, obras que têm um lastro assim, empírico, documental, você pode publicar o que for. Aquilo ali meio que não altera. Não tem como mexer. Não tem como mexer. Dom João VI queria voltar para Portugal? Ou ele foi obrigado? Do ponto de vista pessoal, ele. É complexo, né? Complexo. Ele não tinha conta no Instagram naquela época. Não tinha. Ele poderia postar, olha... Não tinha. Porque assim, a gente pensa muito, né, de ir e voltar porque a gente é brasileiro. Né? Então a gente pensa o Brasil como uma nação diferente de Portugal. Não tinham isso, né? Então isso, na minha percepção, altera por completo a forma como você entende isso. Sobretudo porque também lá ficaram, né, portugueses. Né? Então havia, sem sombra de dúvida, um laço, né? Não era simplesmente vir para cá e esquece, né? Havia, tanto é que Dom Pedro I, né, não morre no Brasil, né? Morre lá. Sim. E ele era o filho, imagina o laço. O pai, né, que era o próprio... Mas esse foi expulso, né? É diferente. Expulso entre aspas, mas foi. Foi. É diferente do pai. Não tem aspas, não. Diferente. Não. Porque tem o que ele tá intuindo é que ele também era português e no final talvez ele quisesse voltar. Por isso que eu botei as aspas no expulso, né? Porque foi, tipo, não foi por vontade própria. E isso fica bem claro nos documentos historiográficos que ele deixa, né? Nas correspondências dele com Dom Pedro II, você encontra isso. Eu acho que diz muito, assim, sobre Dom Pedro I, é que quando houve, né, a exumação, né, do corpo dele, ele não tinha nenhuma medalha brasileira. Eu acho que isso diz um pouco, né? Só tinha medalhas portuguesas. Caramba, cara. Essa é boa, essa eu não sabia. Que tristeza. Uma vez colônia, para sempre colônia, né? Acho que vai pra esse lado. Talvez um descontentamento, né? Uma mágoa. Gente é gente, né? Não tem jeito. Teve que sair na calada da noite, né? Não tem jeito, né? Não tem, a gente... Isso aí, isso a gente não tira, né? Esse patos aí, ele é impossível de você tirar. E todo mundo vai ter, né? Não é uma crítica, né, ad hominem, não. E só permeia a vida das pessoas. Isso traz uma complexidade que eu acho fantástica, porque aproxima a gente dessas pessoas. Pô, todo mundo tem raiva, todo mundo tem frustração, todo mundo tem, né, suas agonias, né? Pô, ele também não era igual, não era diferente, né? Não era diferente.